Ele tem os pés virados para trás e os olhos que queimam como brasa. Você caçaria depois de ouvir isso? Em plena Amazônia, seringueiros e mateiros ainda juram que viram o Curupira. Alguns dizem que é lenda, outros que ele os salvou da própria ganância. O que ninguém duvida é que ele protege a mata como se fosse parte dela. Fica até o fim e tenta descobrir se o que assusta é a criatura ou o que ela veio cobrar. A primeira vez que alguém falou em Curupira não foi com palavras, foi com medo. O mato ainda era mata virgem, espessa, viva. Os indígenas mais antigos diziam que existia um espírito na floresta, não um bicho, não um homem, mas algo entre os dois, com a alma feita da própria madeira que ele defendia. Eles o chamavam com respeito. Diziam que tinha cabelo cor de brasa, olhos que queimavam no escuro e um detalhe que confundia os inimigos da mata: os pés virados para trás. Quando alguém tentava segui-lo, era levado para o fundo da floresta, achando que estava indo embora, quando na verdade estava indo direto para o coração do perigo. Acreditava-se que o Curupira não nasceu como os outros. Ele era o que a floresta criou, para se proteger dos homens. E não protegia só as árvores. Ele cuidava dos filhotes dos animais, das nascentes, dos ciclos. Era como se cada canto da mata tivesse olhos, e todos eles fossem dele. Ninguém sabia de onde ele vinha, e ninguém queria descobrir. Ele tem os pés virados para trás, e os olhos que queimam como brasa. Você caçaria depois de ouvir isso? Em plena Amazônia, seringueiros e mateiros ainda juram que viram o Curupira. Alguns dizem que é lenda, outros que ele os salvou da própria ganância. O que ninguém duvida é que ele protege a mata como se fosse parte dela. Muito antes dos colonizadores cortarem as primeiras árvores, os povos originários já temiam algo que andava rápido demais para ser bicho e deixava rastros que enganavam até os caçadores mais experientes. Eles não chamavam de monstro, chamavam de protetor. Quando os portugueses chegaram, ouviram esses relatos com um riso debochado, até que começaram a perder homens nas caçadas. Homens bons de mato, acostumados com a trilha, que simplesmente desapareciam ou voltavam falando coisas sem sentido, como se tivessem enfrentado o próprio inferno verde. Foi aí que os brancos deram outro nome a ele: Diabo da Mata. Mas o que para uns era demônio, para outros era guardião. O Curupira não se escondia de quem respeitava, só se mostrava ou se vingava de quem matava, por vaidade, por ganância, por prazer. E a floresta sabia contar isso. Com o tempo, as histórias viraram crônicas, registradas em diários coloniais e cartas de missionários. Havia sempre um tom de pavor escondido entre as palavras. Como se os que ousassem escrever sobre o Curupira soubessem que estavam colocando no papel algo que ainda estava vivo e observando. Nem tudo que é antigo é esquecido. Algumas lendas continuam vivas, porque continuam necessárias. Dizem que quem escuta o assovio já não volta do mesmo jeito. É um som fino, contínuo, que começa fraco como brisa entre as folhas e vai ficando mais forte, até o ponto em que a floresta inteira parece respirar naquele assobio. E o mais estranho é que não dá para saber de onde vem, nem para que lado fugir. Muitos mateiros relatam a mesma coisa. Estavam caçando, andando por trilhas conhecidas, quando de repente o som começou e a mata pareceu mudar de lugar. A bússola parou. A luz do sol sumiu por segundos e o chão pareceu girar. Foi aí que eles perceberam. Estavam andando em círculos. A floresta não deixava mais sair. Teve um que ficou 2 dias perdido. Quando foi encontrado, só balbuciava: "Ele não quer que eu mate. Ele não quer que eu mate." Outro, mais experiente, chegou a fazer marcações nas árvores com faca. Mas no dia seguinte, as árvores estavam lisas, sem sinal, sem trilha, sem saída. É como se o Curupira tivesse um único aviso: aqui não. Mas ele não grita, não aparece. Ele assovia, e quem ouve já sabe que não está sozinho. Os pés virados para trás sempre foram o detalhe que mais assusta e mais confunde.
Não é só aparência, é armadilha. As pegadas do Curupira apontam para o lado oposto de onde ele foi. Quem tenta segui-lo, na verdade, está indo em direção a ele. É como se a floresta, através dele, desse uma última chance ao invasor. Vai embora, ou vai me encontrar. Mas nem todos entendem esse recado. E os que insistem acabam andando dias sem saber que estão presos dentro do mesmo círculo. Um ciclo onde tudo se repete. As árvores parecem iguais. O cheiro muda, os sons somem, e a floresta vira um labirinto com paredes invisíveis, desenhado por pegadas que te enganam. Alguns dizem que os pés virados do Curupira são símbolo de um tempo ao contrário. Um jeito da natureza mostrar que ali, as regras não são as do mundo lá fora. Outros dizem que é castigo, que ele era homem e foi transformado pela mata. Mas seja o que for, o efeito é o mesmo. Quem segue o rastro, se perde. Quem ignora, sobrevive. Nem todo caminho foi feito para ser seguido, e o Curupira sabe exatamente como fazer você entender isso, da forma mais dolorosa. Ele era conhecido no povoado como o melhor mateiro da região. Sabia diferenciar o canto de cada ave, conhecia os caminhos do rio mesmo de olhos fechados. Diziam que era impossível se perder com ele, até o dia em que sumiu. Saiu cedo para buscar lenha e não voltou. As horas viraram dias, e quando todos já temiam o pior, ele apareceu, cambaleando, sujo, com os olhos fundos e a barba crescida. Mas o que mais chamou a atenção foi o cabelo. Estava totalmente branco. Aos 40 e poucos anos, voltou com a aparência de um velho. E, o mais estranho, não dizia uma palavra. Ficava sentado na rede, olhando para o mato. Às vezes chorava sem som. Às vezes tremia só de ouvir o vento batendo nas folhas. Tentaram entender. Tentaram forçar. Mas ele só repetia uma frase, de vez em quando. Ele me mostrou o que eu estava fazendo. Ninguém soube ao certo o que aconteceu. Mas desde aquele dia, ele nunca mais entrou na mata. E nem deixou os filhos entrarem. Algumas pessoas se perdem por acidente. Outras, porque a floresta decide mostrar quem manda ali dentro. Quem conhece a mata de verdade sabe. Existe um pacto. Não está escrito em lugar nenhum, mas todos sentem. Não mate por diversão. Não corte por ganância. Não entre onde o silêncio parece pedir respeito. Esse pacto é o que separa os que voltam dos que somem. Dizem que o Curupira não aparece à toa. Ele observa, julga, espera. Mas quando decide agir, é porque alguém quebrou esse acordo invisível. Os mais antigos contam que ele protege os filhotes, as árvores mais novas, as nascentes escondidas, tudo que ainda está por nascer. E que, quando sente que algo está sendo violado, seja um ninho, uma toca, um ciclo, ele não perdoa. Teve caçador que voltou com feridas que ninguém soube explicar. Teve lenhador que jurava estar ouvindo risadas no meio da noite, até abandonar o machado. Teve até gente que perdeu o rumo da própria casa, dentro da cidade. O Curupira não precisa atacar. Ele só precisa fazer você entender que não tem direito de destruir o que não criou, porque ali, naquela imensidão de verde e silêncio, quem não respeita, desaparece. E quem respeita, talvez nunca veja nada. Mas é exatamente assim que ele prefere. Era noite de lua cheia quando os seringueiros viram. Primeiro, acharam que era fogo criminoso, desses que alguém coloca para abrir clareira e vender terra. Mas o estranho é que o fogo se movia, rápido, corria entre as árvores como se tivesse pernas, desviava de troncos, subia por galhos e depois sumia, reaparecendo do outro lado. Não fazia barulho de estalo, nem soltava fumaça, mas deixava um cheiro forte no ar, como de madeira queimada há muito tempo. Alguns gritaram, outros se ajoelharam, mas ninguém ousou correr atrás. Na manhã seguinte, voltaram ao lugar e encontraram as marcas. Folhas tostadas, galhos secos, mas nenhuma árvore queimada de verdade. Tudo em volta estava intacto, como se o fogo tivesse escolhido exatamente o que queria tocar. Foi quando um dos homens, o mais velho, disse com a voz baixa: "Ele veio avisar. Não quer mais fogo aqui." Desde então,
Ninguém voltou a acender nada naquele trecho da mata. E até hoje, os mais antigos chamam aquela parte de Corredor Vermelho, porque naquela noite, o fogo não destruiu. Ele apenas avisou. Nem toda a história sobre o Curupira envolve medo. Algumas falam de salvação. 2, crianças tinham se perdido na floresta enquanto brincavam perto do igarapé. A mãe entrou em desespero. A vila se mobilizou. Buscas durante o dia, rezas durante a noite. Nada. Na manhã do terceiro dia, elas reapareceram, sujas, com fome, mas ilesas, e contaram uma história que ninguém esqueceu. Disseram que um moço de cabelo vermelho apareceu quando começaram a chorar, que ele não falava, só fazia gestos, e que guiou as duas pela mata assobiando baixinho. Toda vez que elas pensavam em parar, ele olhava com os olhos brilhando e apontava o caminho. Ao chegarem na beira da estrada, ele simplesmente desapareceu. Os adultos acharam que era fantasia de criança, até perceberem que os pés das meninas estavam limpos, como se não tivessem andado por dentro do mato, e que o caminho por onde disseram ter vindo não existia mais. Desde então, a vila repete um ditado: se a floresta te perder, reza para que o Curupira te ache, porque às vezes o que chamamos de monstro é, na verdade, um guardião silencioso, e o que assusta também pode proteger. Ele era daqueles que se gabava, contava vantagem na mesa do bar, batia no peito e dizia que já tinha caçado de tudo, anta, queixada, até onça, e que não tinha bichinho de perna torta que fizesse ele correr. Naquela semana entrou na mata sozinho, levava espingarda, facão e orgulho demais. Disse que ia provar que o Curupira era só história para assustar criança. Ficou desaparecido por 12 dias. Quando o encontraram, estava desidratado, coberto de arranhões e nu. As roupas tinham sumido. A arma também. Mas o pior era o olhar. Ele tremia. Falava baixo, como se tivesse medo de que alguém ou alguma coisa ouvisse. E repetia sempre a mesma frase, entre pausas longas. Os olhos dele queimavam. Não soube dizer onde esteve, nem como sobreviveu. Só dizia que corria muito, mas nunca conseguia sair do lugar. Depois disso, nunca mais falou sobre caçadas, nunca mais entrou na mata, nunca mais riu quando alguém contava uma lenda, porque às vezes a floresta não precisa provar nada. Ela só precisa esperar você entrar e mostrar quem é que manda. Não é só lenda, nem só susto. Tem quem diga que o Curupira é o próprio equilíbrio da floresta. Ele não protege apenas os bichos ou as árvores. Ele cuida do ciclo, do nascer e morrer, do tempo de plantar, do tempo de deixar crescer. E quando alguém interfere nesse ritmo, ele sente. Os antigos diziam que ele aparecia mais durante as secas, quando os homens começavam a matar mais do que precisavam. Outros afirmavam que o assovio era mais forte perto das árvores recém-cortadas, como se a dor da madeira chamasse o protetor. E é por isso que, para muitos, o Curupira não é só um espírito, é a própria consciência da floresta. Uma energia que reage, que se enfurece, que avisa. Ele aparece quando o ciclo é quebrado, quando o homem decide que a terra é só recurso e não casa. E, nesse momento, ele deixa de ser lenda e vira resposta. Porque a natureza pode até parecer paciente, mas o que ela não tolera é desrespeito. Com tantas histórias, tantos encontros e sumiços, é curioso pensar que ninguém jamais tentou capturá-lo. Nenhuma armadilha, nenhuma expedição, nenhuma prova concreta. É como se todos soubessem, mesmo sem admitir, que tentar dominar o Curupira é o mesmo que declarar guerra contra a própria floresta. Porque ele não deixa rastros fáceis, não dorme no mesmo lugar, não se repete. E quando alguém tenta enfrentá-lo, algo estranho acontece. O tempo muda. As trilhas se desfazem. Os sons desaparecem. É como se a própria mata se curvasse em silêncio, esperando ele agir. Os que tentaram não voltaram, ou voltaram diferentes, com os olhos fundos, o corpo magro, o medo colado na pele. É por isso que, até hoje,
Mesmo os mais céticos não ousam dizer que ele não existe. Podem rir, desdenhar, brincar, mas no fundo, ninguém desafia o que não consegue explicar, porque o Curupira nunca foi caçado. E talvez seja exatamente por isso que ele continua ali. Tem noites em que a floresta muda. Quem vive perto sente. Os pássaros param de cantar. Os macacos somem. Nem o vento se atreve a passar entre as folhas. É como se tudo estivesse esperando alguma coisa acontecer. Ou como se alguma coisa já estivesse acontecendo. Ribeirinhos chamam isso de noite do pé leve. Dizem que quando o Curupira passa, o chão esfria, o ar pesa e os animais se recolhem. Não por medo, mas por respeito. Como se todos soubessem que ele está fazendo sua ronda. E nessas noites, quem ousa entrar na mata? Volta arrependido, ou não volta. Teve quem jurasse ter visto olhos acesos entre os arbustos. Teve quem ouviu passos leves, porém invertidos, rodeando o acampamento. Mas o mais comum é ouvir o assovio, baixo, constante. Como se a floresta estivesse dizendo: fica onde você está. Hoje, aqui não é lugar pra gente. Porque quando até a mata se cala, é porque o guardião está acordado. Com tanta tecnologia, satélite, drone e estrada, era de se esperar que o Curupira virasse só um personagem de livro escolar. Mas não virou. Muito pelo contrário. Com a floresta sendo vendida em pedaços, incendiada por trás de cercas e contratos, o nome dele voltou a ser sussurrado. Pelos que ainda vivem na beira da mata e pelos que lutam por ela. Porque toda vez que uma árvore cai sem necessidade, toda vez que um animal morre por vaidade, toda vez que o ser humano esquece que não é dono, dizem que o Curupira se move. Hoje ele vive entre o real e o simbólico. É o medo que impede o corte. É o respeito que sobrevive nos olhos de quem ainda acredita. E mesmo quem nunca viu, reza baixinho ao passar perto, só por precaução. Porque talvez ele nunca tenha ido embora. Talvez ele nunca tenha precisado aparecer. Talvez o Curupira só esteja esperando o momento certo de lembrar ao mundo quem cuida da floresta de verdade.